Então, iniciando aqui a entrevista, a primeira pergunta é: como foi adaptar-se à nova rotina aqui na igreja? Boa noite, né? A nova rotina para se adaptar aqui na igreja com a pandemia, né, trouxe um pouquinho de transtorno, mas foi possível, né, de aderir, né, às normas, regras passadas pelas autoridades, mas a gente conseguiu, né, transtornar essa situação. Como que os fiéis reagiram a toda a nova rotina da igreja? Eles ficaram um pouco abalados, né, porque não foi tão simples, né, porque a nova regra e norma que foi passada, eles não estavam acostumados. Mas como a gente é uma pessoa de estar acatando, né, as diretrizes passadas pelas autoridades, a gente faz com que eles compreendam, né, e acabam se adaptando. Num período de distanciamento, a igreja sofre, uma vez que a comunhão uns com os outros é a palavra-chave, os fiéis se sentiram retraídos. A respeito dos cuidados que vocês têm agora na igreja, que antes não tinham, quais foram esses cuidados que vocês tiveram que se adaptar, que tiveram que colocar, que antes não tinha e que agora tem? Bom, a questão foi que foi colocado para que usassem a máscara, né? Esses cuidados, também o álcool gel e também a distância de 1,5 m de cada pessoa uma da outra, né? E também os cumprimentos, né, com as mãos, isso não pode ter. E na igreja tinha essa adaptação de terminar o culto e eles se cumprimentarem, se abraçarem, e isso teve que ser realmente impedido, né? E eles, com o tempo, foram se adaptando e foi feita essa mudança e eles conseguiram vencer. Então, durante a pandemia, como que ficou a organização dos cultos? Primeiro nós ficamos 30 dias com a igreja fechada. Aí não teve culto. Depois a gente começou a fazer live. Posso crer numa manhã. Está nas mãos do meu Jesus. No período da pandemia, foi utilizado o Facebook da igreja para a transmissão das palavras e dos louvores. Assim, os fiéis acompanhavam de dentro de suas casas. Nós ficamos um bom tempo fazendo live. Até mesmo depois, quando liberaram a igreja, a gente só fazia o culto do domingo. O culto da quarta, a gente começou a fazer live. Certo. Outra pergunta que eu queria fazer também é que se foram só os cultos que foram parados ou se os demais departamentos da igreja também tiveram que parar? Não, pararam os departamentos também. Os departamentos, bem da verdade, a gente não voltou ainda. Só o de jovens que voltou. E depois das lives, quando liberaram para fazer na igreja, a gente começou... Fomos para a igreja, organizamos a igreja com 1,5 m de distância as cadeiras, tudo afastado uma da outra, álcool em gel, máscara, né? Botamos tudo que precisava. Colamos as plaquinhas na igreja, tudo. Certo. Como todas as áreas da sociedade, a igreja também precisou se adaptar a esse novo momento. Igreja fechada, avisos do Covid espalhados pelo templo, os sons que antes transmitiam a palavra de Deus, agora estão desligados. O meio da pandemia tem atrapalhado a fé de alguns? Sim, atrapalhou porque alguns que não tem aqueles que têm um nível espiritual mais, né, avançado e outro menos. Então, os que têm menos ensinamentos, isso gerou um pouco de medo, insegurança, né? De certa forma, eles ficaram meio assustados, mas com o tempo a gente começou a conversar e eles superaram. A pandemia de alguma forma tem atraído as pessoas à igreja ou a Deus? De certa forma, sim, bastante, porque eles sentiram a necessidade, né? Talvez por medo, ou, né, de certa forma, isso levou eles realmente para mais próximo de Deus. Os membros do grupo de risco têm sofrido com a não ida ao templo? Sim,
tem sofrido bastante. Eu tenho visitado eles com todas as normas, com máscara, álcool e gel. Então as pessoas de 60 anos, de 60 para cima, né, conforme a norma que foi passado, né, pelas autoridades, mas eles têm sofrido sim, têm chorado querendo vir aos cultos, mas a gente tem explicado para eles que eles têm que permanecer até a segunda ordem, mas eles têm realmente sentido a falta. De um modo geral, na sua visão de líder espiritual, as pessoas estão com mais problemas de ordem material, fome, falta de emprego e renda, ou a grande carência de estar relacionada à questão psicológica e espiritual? Isso, sim, isso atingiu um pouco de cada área da vida, né, de cada um deles, sim. Mas de modo geral a gente começou a tratar, né, de cada uma delas, mas a parte emocional e espiritual, né, eles sentiram bastante. E a material também, que por o fato de, por um período eles ter fechado tudo isso também, a parte econômica eles sentiram bem. Muitas pessoas necessitavam de ajudas. O que você espera num ponto espiritual e físico dessa situação? As pessoas mudaram seu ponto de vista a respeito da fé e da vida? Sim, vão mudar bastante, porque pelo impacto que deu, né, e eles sentiram muito a necessidade hoje, né, da importância de dar valor ao ser humano. Então, só para finalizar, a gente gostaria de fazer uma pergunta que tem mais ou menos a ver com essa última que a gente fez, que não somente para a igreja, mas para o senhor, né? Depois desse período da pandemia, qual é a lição de vida que a gente leva, né? O que mais aconteceu em toda essa situação que a gente pode levar para nossas vidas? Que pode ter mudado o nosso pensamento a respeito da vida? Eu acho que amar mais uns aos outros, valorizar mais uns aos outros e saber que a gente precisa se aproximar mais de Deus, porque o ser humano ele tem em si a carência de comunicação, tanto com o ser humano um para com o outro, como para com Deus. Sabemos que nós necessitamos de praticar o amor verdadeiro e genuíno de Deus. Porque Deus disse, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Filho dele. E nós precisamos tirar esse exemplo. Ser mais humano. E a palavra de Deus, ela diz em Romanos capítulo 12, verso 15, né? Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Né? E sede unânimes entre vós e amar uns aos outros, como Cristo amou a igreja. Né? Então isso é o meu ponto de vista, que me levou para mais perto até dos membros. Como líderes espirituais, procurei a valorizar da importância, então, como as pessoas com vida, porque depois que morre, a gente às vezes acostuma a chorar, mas eu acho que é importante, o que nós temos que fazer com as pessoas agora. E isso eu acho que nós acordamos para muita coisa sim. Certo, então tá bom. A gente agradece pelo seu tempo, pela oportunidade da entrevista e por todas as suas palavras. Muito obrigado. Amém.